Oi, eu sou a Luba e esse é o Comporta. Hoje a gente vai falar de tédio, mas eu prometo que não vai ser chato. Pois é, gente, hoje a gente vai falar de tédio e que momento maravilhoso pra falar disso, não é? Tédio é aquele sentimento de que não tem nada pra fazer, nada interessante pra fazer, ou você tá fazendo algo tão repetidamente que você não aguenta mais fazer. E aí você sente aquele tempo se arrastando, sabe? Tudo demora um tempo absurdo, muito mais do que um tempo numa percepção quando você não tá com tédio. Acho que já rolou na sua quarentena, não? Porque na minha já. Mas o que isso tem a ver com o canal? Então, eu vou trazer aqui algumas discussões de um artigo que saiu em 2017 na revista Animal Behavior, que fala da possível identificação de comportamentos advindo dessa emoção, desse tédio, em animais não humanos. E tenta estimular mais estudos sobre o assunto. Isso porque não há muitos estudos em biologia sobre essa emoção. Monotonia, previsibilidade e confinamento são só alguns dos elementos que desencadeiam o tédio. E é por isso que o tédio, por exemplo, é super estudado em prisões, por exemplo, onde esses elementos estão todos ali, né? E a gente está sentindo um pouquinho agora nessa quarentena. Um dia a monotonia tomou conta de mim. É o tédio cortando os meus programas, esperando o meu fim. O argumento do artigo é que esses elementos eles também estão presentes na vida de animais não humanos. Visivelmente nos animais que a gente tem dentro de casa, né? Que a gente acha que pode ser que eles estejam com tédio, às vezes mesmo. Então, a ideia é que a gente consiga estudar e ver se eles têm essa mesma emoção, esse mesmo sentimento de tédio que a gente tem. E aí, para deixar claro, a gente trabalhando com duas hipóteses aqui. Ou os animais em situações de monotonia, previsibilidade, confinamento, lidam bem com essas situações, então eles não têm essa emoção de tédio, né? Ficam de boa. Ou então esses animais, na verdade, sentem tédio, eles experienciam, essa emoção. E aí a gente pode identificar alguns padrões comportamentais, fisiológicos, que podem indicar essa emoção, né? Obviamente já foi taxado de tabu essa ideia de estudar tédio em animais não humanos como uma forma de antropomorfismo. Então, antropomorfismo é a atribuição de padrões comportamentais ou psicológicos, nesse caso, né? De humanos em outros animais, quando não é o caso. Então, quando a gente fala que um animal tá com tédio, mas a gente não tem evidências o suficiente para dizer que ele tem essa emoção mesmo, né? Então, a gente tá, atribuindo algo da gente e pensando como se eles fossem mini humaninhos, né? Olha, ele obedece. Patinha. Aham. Lote. E aí? O quê? Claro que não tem como dizer com certeza que os animais sentem da mesma forma o tédio da gente, né? Porque a gente não tem acesso à experiência que eles têm. E nunca vamos saber mesmo. Mas a gente pode ter indicadores e evidências de que isso é semelhante. Da mesma forma que a gente tem com dor. A gente sabe que animais sentem dor por padrões comportamentais, por padrões fisiológicos, de forma semelhante da gente. Se tédio é algo que evoluiu, então se tédio é algo que evoluiu e é um sentimento que está em outros animais e foi inclusive conservado na gente, a gente pode perguntar se ele tem vantagens evolutivas. Em humanos, o tédio pode ser muito vantajoso porque estimula criatividade, tá aí o ócio produtivo, né, tão falado. Pode estimular também você ir atrás de coisas novas, aprender novas línguas, aprender a dançar, ou ir numa academia, enfim. O tédio é um estímulo do movimento, né? Ele é um sentimento que aparece quando o seu cérebro tá understimulated. Ele é um sentimento que vem quando o seu cérebro não tá muito estimulado. Então, que ele faz você ir atrás de estímulo, né? Ir atrás de coisas novas. E isso traz uma flexibilidade de conhecimentos, de comportamentos, de um monte de coisa. Da mesma forma, então, a gente pode correlacionar tédio com comportamentos em outros animais, como dispersão, né, de animais para novos locais, ou a diversificação de alimentos, né? Testar alimentos novos. E até pela exploração de novos objetos. Isso faz com que animais, humanos ou não humanos, consigam lidar com desafios múltiplos, né, da natureza, com
uma caixa de ferramentas enorme, né? Porque você foi atrás, se estimulou, teve novos conhecimentos, ou aprendeu a comer várias coisas, né? Então, se acabar uma comida, você tem outras comidas. Então, é muito vantajoso ir atrás de mais estímulo. E a ideia é que o tédio pode ser um sentimento que faz esses indivíduos irem atrás desse estímulo e dessa flexibilidade. Mas assim, o tédio também pode ter implicações ruins. Em humanos, acho que a gente já tem exemplos suficientes nessa quarentena, né? Já diriam as franjas novas, os cabelos pintados do povo todo por aí. Mas assim, sem brincadeira, o tédio prolongado, ele pode levar à exacerbação das vantagens que eu falei. Então, por exemplo, você querer buscar estímulos novos pode levar, por exemplo, a um excesso de consumo de drogas ou a comportamentos muito arriscados, né, como esportes radicais ou corrida de carro, essas coisas. Em animais, o confinamento ele pode levar ao surgimento de comportamentos estereotipados, que são comportamentos repetitivos sem uma função aparente, né, naquele momento. A falta de estímulo também pode levar a um retardo, né, no desenvolvimento de animais e também a redução da massa cefálica. Isso pode se estender a tal ponto que a necessidade de ter mais estímulo, na verdade, faz com que o animal, humano ou não humano, pare de responder a qualquer estímulo do ambiente, que caracteriza uma apatia ou até uma depressão, né? E aí, claramente, isso é um problema sério para o bem-estar de animais que estão em confinamento, sejam dentro da nossa casa, sejam em animais de laboratório, seja em animais de criação, por exemplo, né, para alimentação. Então, o estudo desse sentimento em outros animais, ele pode trazer insights, né, coisas novas, super interessantes, para a gente conseguir lidar com esse sentimento em todos esses animais que estão vivendo em confinamento, em ambientes monótonos, em ambientes previsíveis e tudo mais. E aí o interessante é que o autor, ele lista alguns indicadores que podem ser usados para o estudo de tédio em humanos e em não humanos. E aí exemplos são evitar, né, situações de monotonia, distúrbios de padrões de sono que acontecem em tédio também. Inclusive, já vi gente falando sobre isso agora na quarentena, né, de não conseguir dormir direito, ficar com padrões de sono estranhos, né, durante o dia. Que mais? Uma percepção, por exemplo, alterada do tempo, que é aquela coisa do tempo se arrastar, né? Comportamentos fora do normal, que aí a gente vai ver em comportamentos estereotipados, né, em animais em confinamento. E também alguns indicadores fisiológicos, como alguns hormônios ou alguns estimulantes no cérebro. Enfim, só mais estudos sobre esse sentimento, essa emoção em humanos e animais não humanos vão dar pra gente mais elementos para dizer como essa característica, né, se forma, se desenvolve e como ela evoluiu. E até fazer perguntas super interessantes sobre, será que animais que têm tédio, eles são animais mais inteligentes, né? Já que o tédio, ele estimula essa busca de flexibilidade, de coisas novas e tudo mais. Mas o que a gente sabe com certeza é que esse sentimento, ele parece não ser algo trivial, parece ser algo super importante. E é interessante prestar atenção nele, né? E você, como é que você tá lidando com esse tédio na quarentena? Você já pensou no tédio de outros animais, humanos e não humanos, que vivem com você também? Bom, assistindo esse vídeo, você já está contribuindo para a estimulação do seu cérebro, então ponto para você! Claro que eu não tô aqui fazendo ode à produtividade absurda dentro da quarentena de maneira nenhuma. O tédio, ele pode se colocar em cada um de nós de formas muito diferentes. Estimular o nosso cérebro não quer dizer trabalhar especificamente, né? Mas pode ser buscar coisas novas para você mesmo, pode ser assistir algo que te faz feliz também. E aí, acho que o mais legal do vídeo de hoje é perceber que trazer ciência pra vocês não é só trazer estudos comprovados ou coisas prontas ou coisas assim, mas também é trazer perguntas, é trazer hipóteses, discussões, controvérsias, né? Coisas que não estão decididas, coisas que não há um consenso. E que, na verdade, a maioria da ciência é isso, né? É estar em movimento, estar em discussão. Eu espero, então, que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esqueçam que agora a gente tá lá no PicPay, então se você quiser contribuir com qualquer valor, qualquer quantia, que ajude a gente a continuar fazendo esses vídeos, a gente vai agradecer imensamente. Não esquece de dar like nesse canal, compartilha com todo mundo que tá cheio de tédio aí na quarentena, se inscreve no canal, não esquece e aperta o sininho, né, pra receber um e-mail quando a gente postar vídeo. E a gente se vê no próximo vídeo sobre comportamento animal.